E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Teacher Matheus. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Matheus Gonçalves e eu sou o professor de língua inglesa. No vídeo de hoje, nós vamos partir para as explicações e correções da segunda semana do PET de volume 1 do ano de 2021. Antes de partirmos para o vídeo, eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like nesse vídeo e não se esquecer de compartilhar o vídeo com seus colegas e professores. Me siga também lá nas redes sociais, que está aqui na descrição. Então, pessoal, vamos ver como estão as explicações e as correções dessa semana. Exercícios do terceiro ano. Leia o quadro gramatical e responda. Grammar. Past continuous and simple past with while and when. Past continuous. In the early 1990s, he was struggling to be a success. Past continuous plus simple past with while and when. While he was dieting, he became ill. He was studying English when he got a part in a movie. He cracked a rib while he was playing golf. Simple past, my simple past with then. When he heard the news, he dropped out of Harvard. Agora, do lado direito, temos uma tabelinha, a qual usaremos para fazer os exercícios. Então, preste muita atenção no exercício de número 1. Combine the sentence in columns A and B of the chart using while or when and the past continuous or simple past. Voltando naquela tabelinha, na primeira linha temos o número 1, while, ou seja, deveremos montar a frase A e B com while no meio. Para entendermos melhor o uso de cada um, vamos ver essa imagem. While. We use while to describe two simultaneous actions. Ou seja, nós usamos o while para descrever duas ações simultâneas. Em português, podemos traduzir while para a palavra enquanto. Vamos ver o exemplo. I was having dinner while my mother was talking on the phone. Eu estava jantando enquanto a minha mãe estava falando no telefone. Se percebermos, essas duas ações estavam sendo feitas no mesmo instante. Por isso, usamos o while. Agora vamos ver o uso do when. We use when to describe a short action commonly in past simple, which interrupts another action in past continuous. Nós usamos o when para descrever ações pequenas, comumente no passado simples, que interrompem outras ações no passado contínuo. Vamos ver o exemplo. I was having dinner when the phone rang. Eu estava jantando quando o telefone tocou. Ou seja, quando o telefone tocou, ele interrompeu a minha primeira ação, que era o jantar. Por isso, eu usei a palavrinha when. Agora, vamos ao exercício novamente. Então, a número 1, nós já temos aqui ela feita como exemplo. While Matt Damon and Ben Affleck were growing up, they planned to make lots of movies together. Enquanto Matt Damon e Ben Affleck cresciam, eles planejavam fazer muitos filmes juntos. Ou seja, usamos o while nesse caso porque eles fizeram as duas ações simultaneamente. Eles cresceram e durante esse período eles estavam planejando fazer muitos filmes juntos. Agora vamos para o número 2. Matt was watching a DVD at home when the director of Ocean's 11 called Matt. Matt estava assistindo um DVD em casa quando o diretor de Oceano 11 chamou Matt. Ou seja, ele foi interrompido de fazer sua ação.
Então, usamos o when nesse caso. Número 3. While he was eating his lunch, he read the whole script. Enquanto ele estava comendo o seu lanche, ele leu o script inteiro. Desse modo, ele fez as duas ações simultaneamente. Número 4. While he was preparing for the role of Mr. Ripley, he started to learn piano. Enquanto ele se preparava para o papel de Mr. Ripley, ele começou a aprender piano. Deste modo, ele também fez as duas coisas simultaneamente. Número 5. He was auditioning for Ocean's 11 when Julia Roberts walked through the door. Ele estava participando da audição do Ocean's 11 quando Julia Roberts entrou pela porta. Quando Julia Roberts entrou pela porta, ela interrompeu a audição. Então, desse modo, usamos when. Número 6. He was filming a Bourne movie while he takes up taping bowling. Ele estava filmando o filme Bourne enquanto ele aprendia a jogar boliche. Agora vamos para número 2. Complete the story, the dog on the road. O cachorro na estrada. Use the verbs in the brackets to make the simple past or the past continuous. Ou seja, complete a história, o cachorro na estrada, usando os verbos entre parênteses para fazer uma frase com simple past ou com past continuous. Vamos ver como fazer. A primeira frase. Every day, James Lulab travels to London. Todos os dias, James viaja para Londres. Yesterday, he, espaço em branco, drive his car. Entre parênteses temos a palavrinha drive. Então, devemos completar esse espaço em branco com ela, ou no past continuous ou no simple past. Nesse caso, completamos com past continuous. Yesterday, he was driving his car. Ontem, ele estava dirigindo o seu carro. Usamos aqui o past continuous para dar um sentido maior no texto. Nesse caso, vamos ter que entender o contexto inteiro do texto para completar as lacunas. Vamos continuar. When he saw a dog in the middle of the road. Quando ele viu um cachorro no meio da estrada. Aqui usamos o passado do verbo see. The dog was watching the car closely when it appeared. O cachorro estava observando o carro se aproximar quando ele apareceu. James stopped and got out his car carefully. James parou e saiu do seu carro com cuidado. As he was getting out, the dog ran away from him. Quando ele estava saindo do carro, o cachorro correu para longe dele. James went back to his car and opened the front door. James voltou para o seu carro e abriu a porta da frente. While he was getting the car, the dog approached it again and sat down in the middle of the road. Enquanto ele estava entrando no carro, o cachorro se aproximou novamente e sentou no meio da estrada. James started the engine, but the dog didn't move. James ligou o motor, mas o cachorro não se moveu. James jumped out of the car and shouted at the dog. James pulou fora do carro e gritou com o cachorro. The dog barked at him and started to run. O cachorro latiu para ele e começou a correr. James followed the dog while it was running in front of him.
James seguiu o cachorro enquanto ele estava correndo na sua frente. Suddenly, he saw two girls laying on the grass. De repente, ele viu duas garotas deitadas na grama. They were bleeding. James took out his mobile phone and made an emergency call. Elas estavam sangrando. James pegou o seu telefone e fez uma ligação de emergência. As he was trying to call the emergency, he noticed that there was no signal. Quando ele estava tentando ligar para a emergência, ele percebeu que não havia sinal. Okay, dog, said James. Where is the nearest hospital? Ok, cachorro, disse o James. Onde é o hospital mais próximo? Desse modo, completamos exatamente o texto da maneira como ele deveria ser completo. Se trocássemos o Simple Past pelo Past Continuous em algumas situações, o texto ficaria sem sentido. Espero que vocês tenham entendido. Para quem ainda não entendeu, vamos analisar essa imagem. Do lado esquerdo temos o Simple Past. We use the Simple Past to talk about. Nós usamos o Simple Past para falar de completed actions, habits and facts in the past, ou seja, ações completadas, atos ou fatos no passado. Vamos ver a frase I went to cinema yesterday. Eu fui para o cinema ontem. Veja que essa ação já se encerrou. Eu fui ontem no cinema, então ela já acabou. I was visited my grandparents in my summer holidays when I was little. Eu sempre visitava os meus avós nos verões, nos feriados de verão, quando eu era criança. Ou seja, ele visitava, era uma ação que já acabou. Por último, temos o exemplo. I lived near Liverpool for a couple years. Eu vivi perto de Liverpool por alguns anos. Ou seja, outra ação que já se encerrou. Eu vivi há alguns anos atrás, agora eu não vivo mais. Agora vamos ver o Past Continuous como é diferente. Past Continuous. The Past Continuous is used to express. O passado contínuo é usado para expressar interrupted actions. Specific time as an interruption and parallel actions. Ações interrompidas. Tempo específico que uma ação foi interrompida ou que está acontecendo uma ação em paralelo. Ou seja, pessoal, são aquelas ações que ainda estavam acontecendo quando ocorreu alguma coisa. Vamos ver o exemplo. I was watching TV when the phone rang. Eu estava assistindo televisão quando o telefone tocou. Vejam a diferença. No passado simples, a ação já teria acabado. Nessa, vemos que a ação ainda não acabou. Ele estava assistindo, então ele não tinha terminado de assistir a TV quando o telefone tocou. Vamos ver o outro exemplo. Last night, at 7 p.m., I was having dinner. Eu estava jantando na última noite, às 7 horas. Então, ele estava jantando. Ele não acabou de jantar. Por isso, chama passado contínuo. E por último, temos o exemplo. While she was doing her homework, her brother was playing football. Enquanto ela estava fazendo o seu dever de casa, vejam que ela não acabou o dever de casa. O irmão dela estava jogando futebol. Então, ambos estavam no meio das ações. Ou seja, a ação continua. Por isso o nome, Past Continuous. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Vamos para o próximo exercício. Número 3. Leia o texto Take Responsibility e responda às questões de 3 a 6. Vamos ver o texto. No primeiro quadrado temos I am responsible for my life, my choices, my attitudes,
my feelings and my reactions. Do lado direito, eu coloquei a tradução para vocês. Eu sou o responsável por minha vida, minhas escolhas, minhas atitudes, meus sentimentos e minhas reações. Quadrado número 2. I speak supportively to and or about others and myself. Eu falo positivamente para e ou sobre os outros e sobre a mim mesmo. Terceiro quadrado. In sharing myself, I take full responsibility in my speakings, as opposing to blaming or making excuses. Em me compartilhar, assumo total responsabilidade das minhas falas, ao invés de culpar ou dar desculpas. Quarto quadrado. If a problem arises, I communicate it at the first appropriate opportunity to the person who can do something about it. Se um problema surge, eu comunico ele na primeira oportunidade apropriada para a pessoa que pode fazer alguma coisa sobre ele. E por último temos: Instead of complaining, I focus on what works. Em vez de reclamar, eu foco ou me concentro no que realmente funciona. Agora, vamos aos exercícios. Número 3. Read the title. Look up the definition of responsibility in your Portuguese dictionary. Write it down and answer. Which information do you expect to find in the test? Leia o título. Olhe para a definição de responsabilidade no seu dicionário de português. Escreva abaixo e responda: qual informação você esperava encontrar no texto? No dicionário, temos várias definições. Eu coloquei aqui que responsabilidade, de acordo com o dicionário, é a obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros. Eu esperava encontrar no texto etapas para assumir as minhas responsabilidades. Em inglês, I expect to find steps to take responsibility. Número 4. What do you understand by saying I'm responsible for my reactions? O que você entende pela fala eu sou responsável por minhas reações? Eu acho que cabe a mim reagir de forma positiva ou negativa diante dos problemas e situações. Isso quer dizer que eu sou responsável por minhas reações. Em inglês ficaria: It is up to me to react positively or negatively in the face of problems and hypotheses. Número 5. What does it mean to say that I take full responsibility in my speaking? I don't blame nor make excuses. Nesse caso, ele está perguntando o que significa essa frase entre aspas. Como já vimos a tradução, percebemos que essa frase significa: eu assumo total responsabilidade das minhas falas, ao invés de culpar ou dar desculpas. Muitas vezes fazemos isso, não é mesmo, pessoal? Culpamos alguém, ou nos culpamos, ou damos algumas desculpas, ao invés de assumir as responsabilidades do que realmente aconteceu. Número 6. Is it easy to leave the sentence? Instead of complaining, I focus on what works. Stop and think about problems you have been dealing with. Which attitudes then work can you focus while handling the situation? Como a própria frase diz, focar nas coisas boas ao invés dos problemas já é um ótimo começo. Em inglês ficaria: Focus on the good things instead of the problems is already a great start. Agora, leia o texto a seguir e responda às perguntas. Eu tomei o cuidado de trazer a tradução desse pequeno texto para vocês. O título é The Culture of Respect, a cultura do respeito. Todos os seres humanos têm necessidade de ligação,
de um sentimento de pertença e de comunidade. Todos os seres humanos precisam de um senso de identidade e autonomia e de ser autênticos com relação a esse senso de identidade. É mais provável que isso aconteça quando um indivíduo se sente conectado e pertencente. Nosso poder e liberdade vêm de letra A, do reconhecimento de que somos a causa e não uma vítima, tendo o poder e a liberdade de escolher nossa resposta a qualquer momento. E letra B, encontrar e usar nossa voz autêntica para nos expressar em nossa comunidade. Agora, vamos a número 7. What is the sense of belonging referred to in the test? O que é o senso de pertença referido no texto? O sentimento de pertença quer dizer que um indivíduo deve se sentir como parte de algo maior, pois nos sentimos vazios quando não pertencemos a algo. Número 8. O texto fala sobre poder e liberdade. Segundo ele, de onde vêm essas duas coisas? Vimos que o texto cita duas coisas. A letra A, o reconhecimento de que somos a causa e não uma vítima. E a letra B, que é encontrar e usar nossa voz autêntica para nos expressar em nossa comunidade. Número 9. Relacione as palavras a seguir com a ideia expressada pelo texto. Abaixo temos várias palavras, pessoal. A tradução delas é causa, poder, reconhecimento, liberdade, vítima, reação e escolha. Podemos perceber que todas essas palavras se encontravam no texto. Embaixo eu coloquei um resumo desse pedaço. Ao reconhecermos que somos a causa e não uma vítima, percebemos que temos o poder e a liberdade de escolher nossa resposta a qualquer momento e reagir a essas escolhas da melhor forma possível. Lembrando que essa resposta é pessoal, então faça de acordo do que você imagina a respeito dessas palavras e do texto. Vamos para o próximo. Dando continuidade à leitura da semana 1 sobre a técnica de aprendizado, recordar é aprender, leia o texto a seguir e responda. Comparação da recordação de acordo com as técnicas de estudo. Dados mostram que quando as pessoas testam sua memória relativa a um determinado conteúdo e recordam-se corretamente, elas se lembrarão melhor desse material ao tentarem acessar essa informação no futuro próximo. Significa que há maior benefício para o aprendizado quando se usa testes como ferramenta de prática do novo conteúdo. Não estamos falando de avaliação, mas sim de como a prática da recordação por meio de testes traz grandes benefícios de memória. A esse fenômeno de ter resultado melhor ao se lembrar de conteúdos testados do que de conteúdos relidos, dá-se o nome de efeito de teste. Número 10. Pela leitura do gráfico e de acordo com o texto, o que é o efeito de teste? Pessoal, eu resolvi trazer para vocês um pouco mais sobre esse assunto. Vamos entender. O efeito de teste, ou ainda em inglês, testing effect, é o nome dado a um tipo específico de fenômeno ligado à memória humana e aos processos de aprendizagem. Por definição, o efeito teste narra a tendência mental que todos nós possuímos, como seres humanos, de nos lembrarmos mais facilmente de informações quando nos forçamos a recuperá-la durante o período de aprendizagem. Como o efeito teste funciona? Os cientistas descobriram o seguinte: quanto mais forçamos a memória a se lembrar de uma informação do passado no momento presente, mais somos capazes de interromper o processo de esquecimento dela e aceleramos a sua solidificação a longo prazo. E não é isso que fazem as provas escolares?
nos forçar a lembrar de algo aprendido semana passada sem qualquer ajuda externa? Embora amplamente criticável, essa técnica se baseou, mesmo sem saber, nos princípios do efeito teste. Precisa se lembrar de um ponto crucial do seu novo trabalho? Force-se dia a dia a recordar alguns elementos dele sem recorrer às suas anotações. Quer lembrar a data de aniversário do seu melhor amigo? Faça o mesmo, ao invés de olhar no Facebook. Você estuda sobre inglês num dia e no outro já se embananou todo com tantas siglas, termos esquisitos e dados diferentes? Então, pessoal, o efeito teste é o seu novo melhor amigo. Desse modo, pessoal, encerramos enfim as atividades da semana 2 e 3 do terceiro ano do ensino médio. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas espero que todos vocês tenham compreendido os exercícios. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. E se você gostou dessa aula, assista também os nossos outros vídeos. Um abraço, pessoal!